Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos tratar do assunto implicações, é o terceiro e último vídeo da série sobre implicações, que é um tipo de linguagem persuasiva encontrado aí no livro Seis Elefantes Cegos, do Steve Andreas. Só para recordar, os dois vídeos anteriores, no primeiro vídeo nós tratamos de implicações quando a pessoa declara algo e você rebate, você responde de uma forma, com uma implicação, e de uma forma a ajudar essa pessoa a enfraquecer uma crença limitante, expandir o modelo de mundo dela. No segundo vídeo, nós já apresentamos uma estruturação de implicação para quando você quer fazer algum tipo de sugestão para outra pessoa, sem que ela tenha declarado nada. Você que vai fazer a sugestão. Nesse vídeo, nós vamos tratar das diferenças e semelhanças das implicações com pressuposições. Pressuposições, se você já estudou PNL, é um padrão do metamodelo, né, muito conhecido, é um tipo de distorção, e ele, de alguma forma, se assemelha às implicações. Então, o nosso objetivo nesse vídeo é dissecar, é explorar totalmente as diferenças e semelhanças. Meu nome é Carlos Sampaio, e aqui no canal você encontra PNL que você não encontra em nenhum outro canal, Programação Neurolinguística Avançada e Persuasão também avançada. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então, pressuposição, né, já falei, um tipo de distorção que se encontra no metamodelo e é uma suposição que não aparece explicitamente na frase, mas ela tem que ser aceita para você entender a frase. Vou dar um exemplo que fica muito melhor. Quando é que você vai agir com responsabilidade? Qual é a pressuposição subjacente a essa frase? É que você está sendo irresponsável. E uma discussão, as pessoas usam muito esse tipo de pressuposição e a pessoa aceita, às vezes inconscientemente, aquela pressuposição. Nesse ponto, eu vou apresentar um quadro na tela inteira para facilitar essa comparação. As pressuposições são originalmente identificadas passivamente na fala do orador. Ou seja, geralmente a pessoa apresenta essa pressuposição, eu identifico essa pressuposição e desafio essa pressuposição. Por isso que Bandler e Grinder desenvolveram o neometamodelo, identificando os terapeutas que eles modelaram essa habilidade de desafiar esses padrões. No caso, a pressuposição foi um desses padrões que eles encontraram. Isso tirava a limitação das pessoas. E, na maioria das vezes, então, a pressuposição aparece na frase como um limitador. Exemplo, não tenho certeza que poderia consertar meu modo de ser. Qual é a pressuposição aí? Que o meu modo de ser precisa ser consertado. E, consequentemente, na maioria das vezes, tem uma conotação negativa para a pessoa, ou seja, traz resultados negativos para a pessoa, alvo, objeto da pressuposição. Vou dar dois exemplos aí. Um primeiro centrado na própria pessoa. Por que eu não consigo fazer nada certo? Qual é a pressuposição aí? Que eu não faço nada certo. Ou se você dirige para outra pessoa, por que você não consegue fazer nada certo? A pressuposição aí é que a pessoa, né, você, não faz nada certo. E, como ela é um padrão do metamodelo, né, ela pode ser detectada e contestada. Assim, exemplo, por que você não gosta de mim? E aí a pessoa pode, identificando essa pressuposição, pode contestar. Por que ela vai crer que eu não gosto de você? As implicações, elas são criadas ativamente pelo ouvinte a partir da sugestão do orador. Então, não é uma coisa que comumente a própria pessoa gere. Depende de alguém fazer essa sugestão, né, em forma de implicação para a pessoa. E, ao contrário da pressuposição, que na maioria das vezes é um limitador, a implicação ela é utilizada quase sempre para expandir os limites.
porque ela já é estruturada para isso, não é um processo inconsciente, às vezes, como a pressuposição. Então, por exemplo, sem uma visão profissional, você até poderia imaginar que tem problemas no seu modo de ser. Qual é a implicação disso? Que com uma visão profissional, com uma opinião profissional, isso, obviamente, um terapeuta falando no consultório, implica para a pessoa que com uma visão profissional, olha, eu não tenho problemas no meu modo de ser. Também, contrariamente à pressuposição, que geralmente, ou na maioria das vezes, tem uma conotação negativa, ela gera efeitos, a implicação gera efeitos positivos, dando o exemplo. Então, o problema, como você o percebe, é que você não consegue fazer nada direito, e aí, problema, como você o percebe. Então, existem outras formas de perceber o problema que talvez não sejam tão sérios assim, né? Talvez não seja isso que a pessoa pensa, essa implicação, que aí tem um efeito positivo para a pessoa, para enfraquecer a crença que ela tem que ela não consegue fazer nada direito. Enquanto que a pressuposição ela pode ser desafiada, pode ser contestada e detectada, a implicação ela é, ao mesmo tempo, muito difícil de ser detectada pelo padrão da implicação, como também muito difícil de ser contestada. Ela não, o ouvinte não consegue contestar uma implicação. Agora, falando das implicações e pressuposições enquanto sugestões. As duas formas, os dois padrões podem ser utilizados enquanto sugestões. As implicações, geralmente, elas têm três padrões, com tempo, lugar e situação, que são padrões que são utilizados para a sugestão. As pressuposições também podem ter esses três padrões aí para funcionar. Exemplo: quando você gostaria de discutir o contrato? Isso é um padrão de tempo e a pressuposição é que nós discutiremos o contrato. Você está usando aí um elemento de tempo, que é o quando, com uma pressuposição que o contrato vai ser discutido, que nós vamos discutir o contrato. Em relação ao lugar, você gostaria de ser hipnotizado aqui em pé ou lá na cadeira, sentado? Pressuposição, você vai ser hipnotizado e é um lugar que é o padrão dessa pressuposição. Já na situação, você vai fazer alguma coisa agora ou quando a situação piorar? A pressuposição é que você vai fazer alguma coisa utilizando o drive, aí, o padrão de situação. Na implicação, é semelhante. É compreensível que até agora não tenhamos discutido o contrato, lembrando do padrão de implicação. Até agora não discutimos, automaticamente, daqui para frente, poderemos discutir o contrato. Lugar. No mundo ideal, nós nem discutiríamos o contrato. Só que, como não vivemos no mundo ideal, automaticamente a mente do ouvinte leva para esse mundo e, automaticamente, olha, nesse mundo, vamos discutir o contrato. E situação, diante de uma contratação de menor importância, nós não teríamos de discutir o contrato. Obviamente, estamos falando de uma contratação importante, então temos que discutir o contrato. E, encerrando, é possível usar ou pressuposições ou implicações? É possível você escolher? Sim, eu encerro aí com um exemplo com uma pressuposição ou implicação de habilidade ou de capacidade de mudar rapidamente e com facilidade. Na pressuposição, você poderia articular uma frase como: eu estou curioso em quanto você tem habilidade para mudar rapidamente e com facilidade. A pressuposição é que você tem habilidade para mudar rapidamente e com facilidade, e aí fica uma incógnita de quanto tem essa habilidade, mas a pressuposição é que tem habilidade. Já na implicação, você poderia estruturar uma frase do tipo: de uma maneira geral, é difícil mudar rapidamente e com facilidade na sua vida cotidiana. Lembrando que aí depende do contexto. Eu estou no consultório, de novo, um terapeuta conversando com seu cliente. Qual é a implicação? Que é fácil mudar rapidamente e com facilidade aqui no consultório. Veja, então, que as duas estruturas, se você desenvolver habilidade ou dominar as pressuposições, você usa a pressuposição, ou você se dominar
as implicações, você utiliza implicações. Bom, gente, com isso encerramos aí o assunto implicações. E se você gosta de PNL, gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, porque isso aumenta a visualização do vídeo no YouTube. E se inscreva no canal e ative as notificações, porque eu sempre trago novidades de programação neurolinguística e persuasão. Eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!